Subhanallah, esse hadith, na minha opinião, e Deus e o seu mensageiro sempre sabem melhor, mas na minha opinião a gente tem que lembrar desse hadith pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, se não diariamente. Porque esse hadith, ele fala a essência da nossa vida. Em poucas palavras, como a gente sempre fala, as palavras do mensageiro de Deus Altíssimo seja, e as palavras de Deus Altíssimo seja, melhor dizendo, e as palavras do mensageiro de Deus são as melhores. Às vezes curta, porém traz ensinamentos grandiosos para nós. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah, testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, testemunhamos que o profeta Muhammad é servo e mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus sejam com ele. Eu aconselho primeiramente a mim e depois a vocês a temência a Deus Altíssimo seja. Deus Altíssimo seja falou no Alcorão Sagrado depois de dizer: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó crentes, temam a Allah, a verdadeira temência, e não morram a não ser como muçulmanos. E a temência a Deus, como a gente fala toda sexta-feira, não traz senão frutos para as nossas vidas, tanto nessa vida como na próxima. E este testemunho que a gente fala no início da nossa palestra é o testemunho que vai, inshallah, livrar a gente do fogo do inferno e vai levar a gente pro paraíso. Então, irmãos, como nós sabemos, as semanas anteriores, com a graça de Deus Altíssimo seja, nós falamos um pouco a respeito das qualidades de Deus, da grandiosidade dele. Nós falamos que ele é o único Senhor, aquele que é o único Criador, o que é perfeito em todas as suas ações, e ele é o Senhor de todo esse universo, Altíssimo e exaltado seja. E na última semana nós falamos um pouco a respeito de que apenas acreditar nisso não vai salvar a pessoa na próxima vida. Apenas a crença em Deus Altíssimo e exaltado seja, só acreditar nisso não vai fazer com que a pessoa seja salva. Então, às vezes nós temos alguns exemplos em nossas vidas que a gente pode entregar para as pessoas que são bem simples. Muitas vezes nós vamos a qualquer lugar e se alguém presta algum favor para a gente fala o quê? Obrigado, e agradece bastante. Imagine, subhanallah, se o irmão vem para a gente, dá um presente para a gente, e a gente vai e agradece a outro que não é esse irmão. Por exemplo, o irmão Mohammed dá um presente para mim, eu chego e agradeço ao Diego. E dessa forma é o que acontece, infelizmente, na nossa vida, no nosso dia a dia, com algumas pessoas. O direito da adoração, do agradecimento é apenas para Deus Altíssimo seja. O direito ao agradecimento e ao louvor é somente para Deus Altíssimo e exaltado seja. Obviamente, quando alguém faz algum favor para a gente, alguma coisa, a gente agradece a essa pessoa. Porém, o agradecimento absoluto e a adoração é somente para Deus Altíssimo e exaltado seja. Até nós falamos a respeito de um hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, esse hadith, na minha opinião, e Deus e o seu mensageiro sempre sabem melhor, mas na minha opinião a gente tem que lembrar desse hadith pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, se não diariamente. Porque esse hadith,
ele fala a essência da nossa vida. Em poucas palavras, como a gente sempre fala, as palavras do mensageiro de Deus Altíssimo seja, e as palavras de Deus Altíssimo seja, melhor dizendo, e as palavras do mensageiro de Deus são as melhores. Às vezes curta, porém traz ensinamentos grandiosos para nós. Nesse hadith é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava em um burro, em um asno, junto com seu amigo Mu'adh bin Jabal, que Deus esteja satisfeito com ele. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus esteja com ele, ele perguntou: "Ya Mu'adh, você sabe qual o direito de Allah sobre o seu servo? E você sabe qual o direito do seu servo sobre Allah?" Então Mu'adh, ele falou o quê? Deus e o seu mensageiro sabem melhor. E assim eram os sahabas. Sempre eles falavam o quê? Deus e o seu mensageiro sabem melhor. E dessa forma a gente tem que tentar levar a nossa vida. Sempre Deus é o mais sábio de todas as coisas. E após o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: o direito de Allah sobre o seu servo é de que seja adorado unicamente. E o direito do seu servo sobre Allah é que ele não seja castigado caso ele haja de acordo. Subhanallah. Olha a essência desse hadith. Número 1, a humildade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em um burro, junto com o seu companheiro. Hoje em dia, a gente busca por uma... Eu estava até conversando com o Daoud hoje cedo. Muitos de nós estamos buscando comprar uma... Não que isso seja errado, mas a gente busca comprar uma Range Rover, depois uma lancha, depois um iate e assim por diante. Porém, o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, ele estava em um burro junto com o seu companheiro. Amigos, subhanallah, conversando. Esse é o número 1, a humildade do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Número 2, o direito. Como nós falamos no início, alguém dá o presente para a gente, nós, a'udhu billah, que Deus Altíssimo seja, livre a gente disso, nós agradecemos a outro. Como nós podemos fazer isso em nossas vidas? Olha os presentes que Deus Altíssimo seja nos dá. Toda sexta-feira a gente fala a respeito disso. Não vamos estender nesse assunto. Mas os presentes que Deus Altíssimo seja nos dá são inúmeros na nossa vida, no nosso dia a dia. São inúmeros. Como nós podemos adorar e agradecer a outro senão Ele? A sunnah, depois da oração, fala 33 vezes: Alhamdulillah, graças a Deus, louvado seja Deus. Depois de toda a oração a gente fala isso. E fora outras coisas que a gente agradece na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós, é até estranho falar essa frase se a gente pensar na nossa vida, no nosso intelecto, o direito do seu servo sobre Allah. Como nós podemos ter direito sobre Deus Altíssimo seja? Olha o que Ele nos deu. Olha todas as coisas que Deus Altíssimo seja deu para a gente. Se a gente reparar todas as coisas, o único fato da gente ser grato a Ele Altíssimo seja, se nós pensarmos apenas no nosso intelecto, que com certeza é limitado, isso já está o suficiente. O agradecimento. Porém, como Deus Altíssimo seja, é o mais justo, Ele não vai castigar a gente, caso a gente haja de acordo. E o hadith não terminou, gente, subhanallah. O hadith, ele não terminou. O companheiro do profeta, sallallahu alaihi wasallam, falou: eu posso ir e dar essas boas novas para os meus companheiros, para os meus amigos?
O profeta sallallahu alaihi wasallam falou que não, para que eles não se confiem, para que eles não causem a confiança em demasia. Como a gente soube desse hadith? Mu'adh bin Jabal, que Deus esteja satisfeito com ele, grande sahaba, subhanallah. Grande sahaba que tem muitos hadith. Subhanallah. Muito hadith que a gente aprende com esse sahaba. Antes de morrer, ele ficou com medo de guardar essa informação com ele, no íntimo dele, e passou essa informação para as pessoas. Não quis guardar a informação somente para ele. Mesmo o profeta sallallahu alaihi wasallam falando para ele o quê? Para ele guardar essa informação. Porém, ele quis passar a boa mensagem para as pessoas, como a adoração a Deus Altíssimo seja. Subhanallah. Passando para as pessoas que o direito de Deus Altíssimo seja que a gente adore a Ele unicamente. E mesmo ele passando essa mensagem para nós e chegou para a gente até hoje, nós aprendemos o quê? Que apenas isso não pode causar confiança em demasia conosco. A gente não pode ficar autoconfiante somente dando direito a Deus Altíssimo seja. Sempre a gente tem que pensar como que está a nossa relação com Deus. Tudo bem, estou adorando a Ele, agradecendo a Ele, estou fazendo as minhas obrigações religiosas. Porém, como que está as ações complementares para que no dia do juízo final a gente possa estar tendo algo a mais para que a gente se garanta? Melhor dizendo, só Deus é que pode ter misericórdia da gente, porém Deus é justo. Deus é justo em todas as suas ações. Então, quando chegar no dia do juízo final, quanto mais boas ações nós tivermos, será melhor para todos nós. Então, por isso que a gente não pode apenas pensando em dar o direito a Deus Altíssimo seja, que essa é a nossa obrigação, achando que apenas isso será o suficiente, mas sim tentar cada dia mais melhorar as nossas ações perante Deus Altíssimo seja. Uma coisa que a gente tem que fazer diariamente é reforçar que Deus é a única divindade que merece adoração. Diariamente a gente tem que pensar nisso e unificar todas as nossas ações. Quando a gente unifica todas as nossas adorações com o pensamento apenas da adoração a Deus Altíssimo seja, quando a gente vai fazer a oração, a gente vai adorar somente a Deus. Quando a gente vai fazer o jejum, a gente vai o que? Adorar somente a Deus. O nosso pensamento, o nosso coração, a nossa convicção vai ser apenas com a intenção da adoração a Deus Altíssimo seja. Por isso que a gente diariamente tem que reafirmar esse monoteísmo em nossos corações. O monoteísmo da divindade, que Deus é a única divindade que merece adoração e agradecimento. Deus Altíssimo e Exaltado seja é o único que merece toda adoração. E quanto mais a gente tem essa convicção em nossos corações, a gente vai querer buscar cada vez mais. Porque dessa maneira a gente vai unificar Deus Altíssimo seja em todas as nossas ações. Seja as ações que são vistas, ou seja, os pilares de prática, ou seja, os pilares da fé. Ou seja, a oração, o jejum, o hajj, o testemunho de fé, o que a gente faz de bem para o nosso vizinho, para o nosso amigo, o que a gente faz de bem para a mesquita, o que a gente faz de bem para o nosso corpo, o que a gente faz de bem para o meio ambiente, tudo isso a gente vai unificar e fazer somente pela causa de Deus Altíssimo seja. E dessa maneira a gente vai evitar todo tipo de idolatria. Subhanallah. E aí tem o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele falou: quem vir a falecer, quem morrer sem cometer a idolatria terá o quê? O paraíso. Quem vir a falecer sem cometer a idolatria, o politeísmo, terá o paraíso. Subhanallah. Então, com essa unificação, com essa união de todas as nossas ações, acreditando que Deus é a única divindade merecedora de adoração,
e colocando isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, nas ações que são visíveis e nas ações que são do incognoscível, nós seremos o quê? Das pessoas que terá o sucesso. Em nossos corações, nós teremos a crença de que Deus é único. Nós teremos a crença nos anjos, nos livros, nos mensageiros e profetas. Nós teremos a crença no dia do juízo final, a crença no decreto. E nós agiremos de acordo, e dessa forma nós alcançaremos o quê? O paraíso, inshallah ta'ala. Então, essa é uma coisa muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Tem um versículo do Alcorão Sagrado que fala o quê? Ó humanos, adorai a vosso Senhor que vos criou, bem como criou vossos antepassados. Quiçá assim vocês alcancem o quê? Vocês alcançarão o quê? A virtuosidade, se tornarão dos virtuosos, subhanallah. Adorem a vosso Senhor, assim, o Senhor que criou vocês e criou vossos antepassados, para que o quê? Dessa forma a gente alcance o quê? A virtuosidade. E a adoração é somente de Deus Altíssimo, somente para Deus Altíssimo e exaltado seja. Deus Altíssimo seja, fala no Alcorão Sagrado, peçam perdão a Deus Altíssimo seja. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam. Louvamos a Allah, agradecemos a Allah, testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah, e testemunhamos que o profeta Muhammad é servo e mensageiro de Allah, que a paz e a misericórdia e as bênçãos de Deus esteja com ele. Para terminar, irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito de duas questões. A primeira questão é a questão do motivo do envio dos profetas e mensageiros para essa terra. O motivo do envio dos profetas e mensageiros para essa terra. Deus Altíssimo e exaltado seja, Ele falou na Surata das Abelhas: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ou seja, que Ele enviou os mensageiros para a terra, se não para que falasse para adorar a Deus unicamente e para se afastar do sedutor. Subhanallah. Se a gente pensar na vida dos profetas e mensageiros, a maioria deles tiveram o quê? Muita dificuldade na vida deles. Eles tiveram muitas dificuldades. E mesmo assim eles foram no caminho reto. Foram no caminho reto sem desfiar do foco em nenhum momento na vida deles. Subhanallah. Em nenhum momento da vida deles, eles desviavam o foco. O foco da vida deles era o quê? Falar para as pessoas: adorem a Deus unicamente e se afastem do sedutor. Tudo aquilo que é adorado fora Deus Altíssimo seja. Então o nosso amor pelos profetas e mensageiros, ele tem que ser grandioso. Aqui no Brasil a gente tem uma expressão de o que a gente tem que pegar esses livros, esses vídeos que tem e comer. Pegar isso na nossa vida e devorar essas coisas. Devorar esses vídeos, esses livros, as palestras que nós temos nas mesquitas, tudo que é falado a respeito dos profetas e mensageiros, a gente tem que devorar de uma forma que a gente vai levar a nossa vida da forma que eles levaram. Obviamente a gente nunca vai chegar ao nível dos profetas e mensageiros, mas a gente vai se esforçar cada vez mais, assim como eram os companheiros deles. E o amor por eles tem que crescer cada vez mais, a cada dia. Quando cresce o amor pelos profetas e mensageiros, a gente vai lembrar que os profetas e mensageiros e os companheiros deles se amavam, entre eles. Eles se amavam. Sábado passado teve a palestra aqui do Sheikh Ismail. Ele lembrou um hadith que, subhanallah, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou: estou com saudade dos meus amigos. E os companheiros dele do lado dele: estou com saudade dos meus amigos. Os amigos dele ali. Pessoal, então os amigos dele perguntou: mas como assim nós estamos aqui? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou: vocês estão aqui, acreditaram em mim, me vendo.
escutando de mim. Porém haverão pessoas que acreditarão em mim sem mesmo ter me visto. Haverão pessoas que acreditarão em mim sem mesmo ter me visto. Como a gente não pode amar esse homem? Como a gente não pode crescer o amor por esse homem? Sallallahu alaihi wasallam. Ele ficou com saudade de mim, de vocês, de milhões de pessoas que estão ao redor do mundo. E a vida dele foi passar a mensagem para as pessoas, para que chegasse até nós. E qual foi a mensagem? Adore a Deus unicamente. Unifique a Deus, unifique as suas adorações somente para Deus Altíssimo seja. Subhanallah. E a última mensagem que nós gostaríamos de passar aqui hoje é a mensagem de que nós temos que ser mais grato ainda. Todas as pessoas têm que ser gratas. Todas as pessoas, quando a gente conversa com elas, elas falam o quê? Como Deus é bom comigo. A maioria delas fala o quê? Como Deus é bom comigo. E às vezes a gente até fala para as pessoas, mas o que você está fazendo para Deus? Imagine nós, que foi dado a dádiva do Islã para todos nós, que estamos diariamente rezando, sabemos que Deus é único, sabemos que Ele é o único que a gente deve adorar unicamente, e todas as nossas ações têm que ser para Ele, que foi nos revelado que há uma vida após a morte, que nós seremos julgados por Deus, que nós temos que temer a Ele unicamente. Então a nossa gratidão por esse Senhor tem que ser grandiosa, tem que ser muito grande. Essas foram as palavras que nós gostaríamos de passar hoje, inshallah. Que Deus Altíssimo faça com que nós sejamos das pessoas que unifica a adoração somente a Ele em todas as nossas ações. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.